Aqui a gente tem mais um exemplo que se enquadra na matriz em que são confrontadas as ações de um dado empreendimento, né? Nesse caso aqui apenas a fase de implantação, com os elementos e processos ambientais que eles podem ocasionar. Então, mais um exemplo em que essas duas variáveis são relacionadas. Com a vantagem que aqui mais informações foram adicionadas, como, por exemplo, a natureza do impacto e a possibilidade de ocorrência. Então, se o impacto é positivo e negativo, essa informação já fica mais visível, e a possibilidade de ocorrência, se ela é certa, se ela é provável ou se ela é incerta. Então, vejam, além da identificação e dos impactos, já algum tipo de avaliação já é colocada aqui nessa matriz. Então, não é raro que as matrizes sejam usadas não apenas para dispor os impactos e, nesse caso aqui, as ações e os elementos e processos alterados por um dado empreendimento. Então, eles não apenas estão listados, mas eles também estão, de certa forma, categorizados. Vejam que num quadro, por exemplo, aqui, ó, na fase de implantação, uma interferência é o recrutamento de mão de obra. E isso vai afetar o seguinte elemento ambiental, que é condição de vida da população. Isso vai afetar de maneira positiva, é um impacto positivo, certo? Esse recrutamento também afeta de maneira positiva o Porto de Santos, né? Vai ser impactado por essa implantação de um terminal portuário. Aqui a gente, na fase de desmatamento e limpeza do terreno, aqui, por exemplo, a gente observa que o clima, a qualidade do ar e o ruído são afetados negativamente e a probabilidade de ocorrência desse impacto é intermediária, certo? E lembrando sempre que as células que não estão marcadas com nada é porque não há relação entre aquela ação e o elemento e o processo ambiental. Bom, esse é o segundo tipo de matriz que a gente pode encontrar, que é a matriz onde estão colocadas as ações versus os impactos. Então, aqui, nesse caso, das diversas fases de implantação de uma usina hidrelétrica, desde as ações iniciais até a operação da usina. E aqui em cima a gente tem, então, os impactos ambientais, e aí a gente pode conhecer quais são os impactos em cada uma dessas etapas. Vejam, a diferença em relação à matriz anterior é que a gente tinha qual o mecanismo que era afetado. E naquele caso, se não for feito também uma matriz ação versus impacto, então para inferir os impactos, se eu optar por aquela primeira forma, então de maneira dedutiva, pela experiência dos consultores, eles vão deduzir quais são os impactos com aquelas intervenções naqueles processos ambientais. Aqui não, aqui a gente já tem diretamente a causa e a consequência, ou seja, as ações e os impactos, né? Mostrando essa relação causa e efeito. Elaborar uma tabela desse tipo pressupõe um entendimento prévio sobre as interações entre o projeto e o meio, né? Ou seja, ter clareza do que essas ações no ambiente podem afetar, que processos e aspectos ambientais podem ser afetados, ok? Então, por exemplo, tem impactos que são típicos das fases iniciais e tem impactos que são das fases finais. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, a criação de novos ambientes e a proliferação de
A criação de novos ambientes, ela vai ocorrer já na operação da usina, certo? A proliferação de vetores, ela acontece em 3 etapas, certo? Fuga de animais para áreas adjacentes, ela vai acontecer na etapa de enchimento do reservatório, ok? O modelo que relaciona atividades versus impactos ambientais como essa aqui que a gente tem potencial de aplicação como ferramenta integradora entre a AIA e o SGA, porque o SGA, para as medidas de gestão ambiental, é preciso já ter uma listagem da relação entre as ações ambientais e os impactos que elas podem ocasionar. Então, se os consultores optam por esse modelo aqui, elas já estarão facilitando um processo subsequente, que seria da elaboração do sistema de gestão ambiental da empresa. Aqui a gente tem uma matriz um pouco mais complexa, porque ela vai trazer desse lado esquerdo as atividades do empreendimento. Aqui, nessa coluna, estão listados os efeitos ambientais e aqui, nessa parte, a gente tem os impactos ambientais. Dessa maneira, dispondo os dados assim, é possível ter uma completa compreensão do que cada uma das ações daquele empreendimento sobre o ambiente pode causar nele e através de quais mecanismos, através de quais processos e aspectos. Então, por exemplo, a remoção na etapa de operação do empreendimento, que nesse caso aqui é uma mina de calcário, a remoção da vegetação, ela vai alterar, através da alteração da topografia, ela altera a qualidade do solo e ela também tem um impacto visual sobre aquele ambiente, certo? Podemos pegar também aqui na etapa de infraestrutura de apoio a expedição de produtos, né? Através da geração de impostos, ela vai impactar, ela vai levar a um aumento de arrecadação tributária. Então, aqui, ó, um impacto positivo do meio antrópico. Então, tabelas como essas, matrizes como essas, são muito ricas, porque é possível compilar uma grande quantidade de informações, né? Então, especialmente em empreendimentos menos complexos, é possível dispor praticamente toda a interação das ações propostas com os mecanismos e os efeitos que cada uma dessas ações vai gerar. Então, o meio ambiente não é representado por um somatório de compartimentos, mas por processos selecionados em função da influência que as ações podem ter sobre eles. Então, uma outra vantagem desse tipo de matriz é mostrar as interrelações entre o que um determinado impacto, que uma determinada ação, ela pode gerar diversos efeitos no ambiente e cada um desses efeitos potencialmente levam a alterações na qualidade ambiental, sejam positivas ou negativas, podem ter diversos efeitos. Então, isso pode ser plotado nesse tipo de matriz, né? Então, ela aproxima melhor da complexidade real da interação daquela ação ambiental, daquela ação do empreendimento com o ambiente. Aqui a gente tem um exemplo real, né, de uma matriz em que múltiplas informações são colocadas lá, né? Vejam que aqui a gente tem as atividades e instalações. Aqui nós temos os aspectos
que são influenciados por essas atividades, e aqui quais são os impactos que eles causam. Então, causa e efeito e o mecanismo através do qual esses efeitos são gerados. Vejam que, diferentemente da matriz anterior, onde a gente tinha apenas uma marcação simples nas células, aqui foi feita uma categorização, de maneira que, desse lado, a gente tem classificação de aspectos, né? O triângulo significa um aspecto significativo, o quadrado pouco significativo e a célula em branco é um aspecto não significativo. E aqui é o nível de importância do impacto, né? Então, aqui a gente tem um grau de magnitude e aqui o grau de importância. Então, vejam, novamente, ao invés de apenas identificação de impactos, nós já estamos avaliando mecanismos de medir a magnitude e a importância dos impactos. Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui essa atividade que está colocada aqui, ó, marcada nessa célula, né? A gente tem o triângulo. É um aspecto considerado significativo. Então, ela é oriunda de que ação antrópica? Ela é oriunda da escavação a céu aberto, certo? Então, a escavação a céu aberto, por meio da alteração da topografia, ela causa, por exemplo, impacto visual muito importante, ok? Se a gente pegar essa célula aqui, ó, essa célula é aquela em que emissões hídricas em fontes pontuais não são afetadas, né? Por exemplo, em relação, não afetam a qualidade da água. Então, vamos supor que essas fontes pontuais são influenciadas pelo tratamento de minério e pela disposição de rejeitos de maneira significativa. Mas se a gente for observar os efeitos no ambiente, né, da alteração desses aspectos, a gente percebe que a perda de qualidade do solo ela é considerada pouco significativa. Então, vejam, matrizes como essas são aparentemente muito complexas, mas elas são de fácil interpretação e elas são capazes de comportar muitas informações ao mesmo tempo, né? Então, isso facilita, inclusive, para a apresentação dos dados para o público interessado. Nós aqui temos mais um exemplo de matriz nesse estilo, né? Matrizes complexas. Observem que, nesse caso, estão dispostos aqui na parte de cima os compartimentos, meio físico, biótico e socioeconômico, e aqui são os componentes do empreendimento nas mais diversas fases de operação, implantação, na fase preliminar. Então, aqui vejam que também foram postos símbolos, né, mostrando impactos benéficos com tons diferentes de verde, né, desde pequeno, médio a grande, impactos negativos em tons de vermelho, né, pequeno, médio e grande. E aqui a gente tem a probabilidade de ocorrência do impacto, se ele tem maiores chances de acontecer ou não. Então, uma tabela, uma matriz como essa, compila informações não só de identificação, mas também de avaliação, previsão e avaliação de impactos, ok?